Imagina um cara chegando a um casamento ao qual ele foi convidado usando somente uma sunga de banho. Um casamento tradicional na igreja. Com certeza esse sujeito sem noção seria olhado com riso, com desprezo, com vergonha alheia e provavelmente seria banido da cerimônia. Mas por que isso, se essa atitude não seria ilegal? Porque ele está atentando contra um fato social. Nesse vídeo aqui vou apresentar uma resenha do texto O que é um fato social, do sociólogo Émile Durkheim. E você vai descobrir por que o cara da suguinha vai ser expulso desse rito matrimonial. Esse texto é um clássico da sociologia, assim como toda a obra do sociólogo francês Émile Durkheim. E ele está presente como um dos capítulos, que abre, na verdade, o livro chamado As Regras do Método Sociológico, publicado no ano de 1895. E o contexto de produção do texto é a construção e estabelecimento da sociologia como disciplina, precisamente ali no finalzinho do século XIX. Percebemos pela introdução da obra que o velho Durkheim lamentava o fato de não haver ainda algo escrito sobre o método da sociologia próprio e específico, a não ser um capítulo que lhe tinha aparecido do seu velho mestre Auguste Comte. Ele pensou, agora eu se consagro. Antes de abordar particularmente o método, é preciso, segundo Durkheim, você falar sobre o objeto da sociologia. É por isso que logo ele vai fazer uma diferenciação entre o objeto da sociologia e de outras disciplinas ou ciências. Todos os fatos sociais são fenômenos humanos, mas nem todos os fenômenos humanos são fatos sociais. Há, por exemplo, os fatos biológicos e os fatos psicológicos. Comer, dormir, respirar são fatos humanos, mas não são sociais. E por quê? Porque são instintivos. Você já nasce sabendo, ou seja, não são apreendidos socialmente. Claro que a escolha da comida, se usamos talheres ou as mãos, o horário que escolhemos para dormir, se dormimos em camas ou redes, esses seriam sim fatos sociais. São fatos culturais, apreendidos sim socialmente. Isto é, desenvolvemos estes comportamentos durante o processo de socialização, coisas que nos são impostas ou que são apreendidas pelo meio social em que a gente se insere. Falemos sobre as 3 características dos fatos sociais. Exterioridade. Os fatos sociais são maneiras de pensar, sentir e agir que existem fora das consciências individuais. Deveres que estão fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes, escreve Durkheim. Isto é, não foram criados pelo indivíduo, porém recebidos pela educação. E educação aqui não quer dizer somente educação do ponto de vista de instituições de ensino como escolas e creches, mas ele está falando do processo de socialização em todo o meio social em que a gente aprende coisas. Digamos que se essas maneiras coletivas existem antes de você nascer, elas existem fora de você, independentemente das suas ações, dos seus atos. São exteriores. Por exemplo, o sistema monetário. O dinheiro é simplesmente um papel que a gente atribui valor simbolicamente para servir como intermediário nas trocas por produtos. Não fui eu quem criei e nem foi você. Antes de nós nascermos, ele já existia. E infelizmente precisamos dele para poder trocar por alimentos e outros meios que vão garantir a nossa subsistência. Que tristeza. Para Durkheim, é exatamente pelos fatos sociais serem exteriores que não podem ser confundidos com fatos psíquicos, psicológicos, pois então eles estão no coletivo e não apenas na consciência individual de cada um. Coercitividade. Os fatos sociais são imperativos. Trata-se de um tipo de conduta de comportamento que é imposto ao indivíduo, quer ele queira, quer não. Quando o indivíduo se conforma com essa maneira coletiva de agir, ele vai sentir pouco a coerção. É o caso, por exemplo, do adulto que usa o dinheiro nas suas trocas comerciais cotidianamente. Já foi conformado a esse tipo de comportamento e introjetou essa forma social de se relacionar. Tendemos a naturalizar os fatos sociais, mas logo que a gente resiste a eles, sentimos a sua coerção. A sociedade ela vai agir para tentar reparar um ato que já foi feito ou tentar impedir um ato que fuja do padrão de comportamento. Aqui são exemplares as leis do direito e as normas morais. Um fato social na sociedade capitalista é o respeito à propriedade do outro. Se você violá-la, você pode sofrer aí então com punições penais
e também com sanções morais. Em outros casos, a coerção é menos violenta, como é exemplo de usar roupas inadequadas para o seu grupo social, para o seu país ou uma determinada ocasião, que é exatamente o caso do rapaz que vai entrar de sunga dentro aqui de um casamento na igreja. E aí, nesse sentido, ele vai provocar riso e também segregação. Outro exemplo é o caso da pessoa que se recusa a utilizar o idioma do local que ela vive. Não há nada ilegal nisso, não há nada que a proíba de fazer isso, mas se ela não encontrar ninguém que a compreenda nesse idioma que ela quer falar, que ela quer utilizar, bom, ela vai passar por uma série de obstáculos e dificuldades na sociedade. Sei lá, por exemplo, assim, vamos supor, assim, não sei, talvez não vou dizer, depois falar assim, a psicóloga falou, então vamos respeitar. E para demonstrar a validade da teoria sociológica descrita até aqui, diz Durkheim, basta a gente observar como as crianças são educadas. Um esforço contínuo para impor maneiras de ver, de sentir, de pensar, de agir, de se comportar e que não chegaram espontaneamente. E assim elas são forçadas a comer, a beber, a dormir em horários regulares, a ter calma, a ter paciência, a ter obediência, respeitar as regras e posteriormente elas são forçadas a trabalhar. E pouco a pouco a coerção deixa de ser sentido porque ela vai dar lugar aí a hábitos, a tendências internas, a costumes, ou seja, elas vão sendo introjetadas. No parágrafo seguinte, ao terminar de abordar esse aspecto do fato social, Durkheim faz uma provocação a um de seus interlocutores da época, o intelectual Herbert Spencer. Aquele mesmo que vai tentar adaptar a teoria darwinista para pensar as sociedades. Durkheim diz que o termo coerção assustaria os partidários de um individualismo absoluto, já que esses defenderiam que o indivíduo seria absolutamente autônomo. Porém, a maioria de nossas ideias e tendências não são elaboradas de nós, mas vêm de fora. O mesmo Spencer advogaria um modelo de educação que visa deixar a criança em plena liberdade. Só que Durkheim diz, até agora, pelo que nós conhecemos, não há nenhum povo na história que agiu de determinada forma. Até mesmo entre os mais liberais, você tem algumas regras, algumas normas que são sociais, que são coletivas, que precisam ser seguidas por todos. Portanto, isso aí, ó, é outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. E a coerção que sofre a criança não é outra coisa senão uma pressão para que o meio social a molde do seu jeito, conforme suas maneiras coletivas de pensar, sentir e agir. Tem uma pegadinha antiga em que um cara, ele chega e para em frente a um edifício e começa a olhar para cima. De repente chega outra pessoa, chega mais uma e também fica olhando para cima, sem saber por quê. Logo mais vai ter um mundaréu de gente olhando para cima e ninguém sabe exatamente o motivo por que eles estão fazendo isso. Isso seria um fato social? Não. Esse comportamento meio de manada seria o que o Durkheim vai chamar de correntes sociais. Para ser fato social, precisa haver uma organização definida, isto é, crenças e práticas instituídas. Já as correntes sociais não são fatos cristalizados, são provisórios, temporários, embora possam possuir a mesma objetividade e coerção sobre o indivíduo. O sociólogo cita o exemplo do funcionamento de uma assembleia política, movimentos de emoção e de entusiasmo que arrebatam todos ali presentes e que não foi criado por uma única consciência individual. É possível perceber o grau de coerção nesse caso quando alguém contraria a opinião geral vigente. Em movimentos assim, como em uma multidão de pessoas, o indivíduo mais pacato é capaz de cometer atrocidades. Podemos pensar nesse caso nas brigas entre torcidas de futebol e movimentos de linchamento. Como eu disse, diferentemente dos fatos sociais, as correntes sociais são transitórias. Depois que passa esse momento, o indivíduo volta ao seu centro. Última característica do fato social: generalidade. O fato social apresenta difusão no interior do grupo social ou da sociedade em geral. Essa característica é complementar à coercitividade e à exterioridade, pois só se generaliza na medida em que se impõe sobre as consciências individuais, de fora para dentro. Mas é importante observar que ela está nas partes porque está no todo, e não está no todo porque está nas partes. Por exemplo, crenças e práticas transmitidas prontas das gerações anteriores, uma obra coletiva. Podemos voltar ao uso do idioma. Ele é válido para todos no grupo.
é geral. Jaz no ser, jaz no amor, jaz na paz, jaz em tu. O que dissestes tu? O que dissestes tu, dize a mim, disse a ti. Independentemente do status social da pessoa, esse fato social recai sobre ela. E na conclusão, Durkheim diz, mas espera aí, não está faltando as maneiras de ser? Segundo o sociólogo, as maneiras de ser, os fatos sociais morfológicos, nada mais seriam do que maneiras coletivas de agir consolidadas. E ele termina o texto dando uma definição geral do fato social. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. É inegável o papel desempenhado pela obra de Durkheim para construir as bases da sociologia. Porém, há vários limites em sua teoria. Um deles é a tendência generalista de explicar os fenômenos humanos sociais pela noção de consciência coletiva. E, bem, sua teoria também não discute a relação entre a existência e a manutenção de maneiras coletivas de pensar, sentir, agir e o beneficiamento ou privilégio de determinados grupos sociais em detrimento de outros, como por exemplo as mulheres em uma sociedade patriarcal, onde os fatos sociais eles seriam também machistas. E sem dúvidas Durkheim não pensava na questão da dominação, dos conflitos, das lutas sociais. A sua teoria pensava a sociedade como um organismo, então tudo que fosse conflitivo, tudo que representasse um baque, um choque a essa sociedade, poderia ser encarado como uma doença, como uma patologia. Portanto, quando se trata de abordar os conflitos, as transformações, a mudança, acaba que o Durkheim se torna exatamente aquele carinha que entrou de sunga na igreja. Só que essa igreja seria as ciências sociais ou humanas.